Você está ouvindo uma mensagem da Imobarra. É nosso desejo que esta pregação fortaleça sua fé, renove sua esperança e aproxime você de Deus. Prepare o coração, abra sua Bíblia e receba a palavra que será ministrada a seguir. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Hoje eu vou encerrar uma série de 3 palavras sobre oração baseada no ensino de Jesus, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu sei que já faz um longo tempo, né? Eu acho que já tem 1 mês e meio desde a última vez que eu estive aqui, e que muitas coisas provavelmente já foram esquecidas e por isso a gente vai relembrar, mas eu espero que você tenha entendido e assimilado a profunda associação que há entre a palavra de Deus e a oração. Na primeira exposição, nós definimos que a oração é uma resposta verbal à revelação de Deus através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra e nós respondemos por meio da oração. Mas a relação entre a palavra e a oração não se restringe meramente ao campo da conversa entre Deus e os homens, ou seja, da iniciativa divina de se autorrevelar por meio da sua palavra e da resposta humana através da oração. Não se restringe só a isso. A Bíblia não apenas nos instiga, nos convoca a dar essa resposta a Deus por meio da oração, mas a Bíblia também nos ensina como devemos fazer isso. Ou seja, a Bíblia nos ensina como orar. É um manual que nos revela como nós devemos orar se queremos orar segundo a palavra de Deus. Então a gente está olhando para a Bíblia como a autorrevelação de Deus que comunica o seu caráter através dessa escritura para nós e que nos ensina também a orar. A gente está lendo a Bíblia com o objetivo de aprender com Jesus a orar. Na parte que antecede a oração do Pai Nosso, que foi o foco da primeira palavra que trouxe aqui, Jesus nos apresentou 2 modelos a não serem seguidos, 2 modelos ruins de oração. O modelo do hipócrita e o modelo do pagão. O hipócrita é aquele que ora para ser admirado ou louvado pelas pessoas, que tem em mente a exaltação dos homens. O pagão é aquele que ora para obter bênçãos, que enxerga a oração como um grande baú de promessas, de bênçãos e riquezas da parte de Deus. Tanto o pagão como o hipócrita cometem o mesmo erro ao orar. Deus não é o foco nem de um nem de outro. As orações do pagão e as orações do hipócrita são um produto de uma religiosidade autocentrada. Eles é que estão no centro das suas orações. Na mentalidade do pagão e do hipócrita, o importante é o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Esses tipos de oração não têm o favor de Deus. Quando você ora como um pagão ou como um hipócrita, não espere que Deus responda às suas orações. E na parte introdutória, Jesus não só nos revelou esses modelos negativos de oração, o modelo do pagão e do hipócrita, mas ele também nos revelou o contraponto, ou seja, um ideal da oração. Jesus nos exortou a orar em secreto, direcionando verdadeiramente a nossa oração a Deus e não a pessoas ou não coisas. Deus deve ser o fim e o propósito de toda oração. Não ser admirado por pessoas, não receber coisas, mas conhecer mais a Deus. Jesus também ensinou que a gente deve orar confiantes na bondade e na soberania de Deus, sabendo que Deus é um Pai que ouve as nossas orações e que sabe muito melhor do que nós aquilo que a gente precisa e que tem condições de nos dar aquilo que a gente precisa.
Então, o contraponto da oração do pagão e do hipócrita, da oração autocentrada, é justamente a oração centrada em Deus e fiada no caráter justo e bondoso de Deus. A oração é um meio pelo qual Deus reforma o nosso coração quando nos tira do centro e coloca Deus no centro. Na segunda meditação, a gente analisou a oração do Pai Nosso, a primeira parte da oração do Pai Nosso. E nós vimos que toda a oração deve ser voltada para Deus, antes de tudo, em ações de graças e louvor por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. É o que eu chamei de oração voltada para cima, a oração preocupada com a glória de Deus. Então, esse é o grande e o primeiro pilar de 3 que eu vou falar com vocês aqui nessa manhã, que devem fazer parte de uma vida saudável de oração. O primeiro pilar é a oração voltada para cima, a oração louvor e glória de Deus. A oração do Pai Nosso, ela é voltada para cima e ela começa se dirigindo a Deus de uma forma que equilibra ao mesmo tempo intimidade e reverência. Porque ressalta que Deus é o nosso Pai, mas Deus também está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo alguém próximo de nós, que está ao nosso lado, mas também alguém diferente de nós e que está acima de nós. A gente não precisa de cerimônia para falar com Deus, mas nós devemos ter em mente que Ele não é só nosso Pai, mas Deus também é o Senhor de todas as coisas, aquele que dos céus governa toda a criação. Então, quando a gente se dirige a Deus, é importante que nós tenhamos esse equilíbrio entre aquilo que os teólogos chamam de transcendência e emanência, entre esse caráter do Deus que está próximo de nós, ao nosso lado, que é o nosso Pai, mas também o Deus que está distante de nós, que é diferente de nós e que governa todo o universo. A gente viu também que o cristão deve se preocupar, antes de tudo, mais do que tudo, com a santidade do nome de Deus. Santificado seja o teu nome, é o desejo ardente do coração do povo de Deus. A nossa principal preocupação não tem que ser com carro, com bens, com coisas, mas é com a glória de Deus e a santidade do seu nome. Para que os nossos atos transpirem a glória e a santidade desse Deus Pai, para que o nome de Deus seja confessado e reconhecido em todo o mundo. Para que as pessoas confessem que só Ele é 3 vezes santo. As nossas orações também devem clamar pelo reino de Deus, né? Jesus disse, venha o teu reino. Clamar pelo reino é o mesmo que clamar pelo cumprimento das promessas bíblicas, pelo governo de Deus, pelo controle de Deus sobre tudo e sobre todos, sobre mim, sobre você e os demais. Para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Que as dimensões de Deus, o céu, e as dimensões do homem, a terra, que foram separadas depois da queda pelo pecado humano, sejam restauradas novamente. Que céus e terra se entrecruzem e que todo ser que respira viva conforme o desejo do Rei. E essa é a primeira metade da oração de Jesus, foi o tema da última vez que estive aqui. Portanto, como eu falei, dos 3 pilares para uma oração saudável, a gente viu da última vez qual é o primeiro pilar. O primeiro pilar é a oração voltada para cima, a oração que louva e glorifica a Deus. Como eu falei, quando a gente se direciona para Deus, praticando esse tipo de oração, a nossa visão é reorganizada, é reformatada, transformada. A oração é o meio pelo qual Deus muda a gente. O nosso intelecto, as nossas afeições, os nossos compromissos, as nossas motivações, o nosso coração como um todo é transformado.
de acordo com a palavra de Deus, para que Deus seja o centro de todas as coisas, o centro da nossa existência. E é somente depois que a gente entende a centralidade de Deus na oração e que a gente pratica essa oração, que eu chamei de oração voltada para cima, é que a gente pode praticar os demais tipos de oração que a gente vai ver aqui hoje, nessa manhã. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. A gente vai ler novamente a passagem do Pai Nosso, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a oração inteira, apesar de que hoje eu vou comentar com vocês só a segunda parte. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Vocês podem fazer essa oração juntamente comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se sentar. Senhor querido, eu te peço, revela-nos a tua vontade para nós a respeito da oração. Como nós precisamos aprender, Deus. Não viemos aqui, Deus, cheios de pressupostos, de argumentos. Nós viemos como aquele que quer aprender, Deus, pedindo ao Senhor que desnude a tua palavra, para que ela revele as nossas contradições, como eu falei mais cedo na escola dominical, para que ela revele os nossos problemas, para que ela nos direcione, Deus, para uma vida de oração que agrada verdadeiramente ao Senhor. Amém. Bom, gente, antes de qualquer coisa, como eu falei, a gente vai comentar a segunda parte da oração. Mas eu queria que você percebesse algo que perpassa toda a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina a orar coletivamente. E ela faz isso em dois sentidos. Primeiro, essa oração aqui não foi feita a sós. Jesus não orou a oração do Pai Nosso sozinho, mas ele orou juntamente com os seus discípulos. Como eu já disse, quando Jesus falou que nós devemos orar em secreto, ele não estava contraindicando a oração pública. Muito pelo contrário, logo depois de falar isso, ele fez uma oração pública. Ele estava advertindo contra um tipo de oração que Jesus não quer que a gente siga, a oração do hipócrita. O hipócrita é aquele que não gosta de orar a sós, mas que gosta de orar em público, cuja oração não é direcionada a Deus, mas sim aos homens. O hipócrita é aquele que não busca agradar ao Senhor, mas busca o louvor das pessoas. E é por isso que ele só ora quando tem uma plateia, quando tem gente para assistir, quando tem gente para bater palma para ele. Mas a oração que Jesus fez, como vimos aqui, foi uma oração feita diante dos seus discípulos. Na verdade, ele estava ensinando os discípulos como deveriam orar. E, portanto, essa oração aqui ratifica, corrobora a importância da oração comunitária. Então, entendam, nós não devemos orar em público no sentido de apenas orar em público ou de gostar de orar quando estamos em público. A gente deve orar em todo tempo, em todo lugar, né? Não é isso que o Evangelho fala? A gente deve orar a Deus e não as pessoas. Mas quando a gente entende isso, é natural que a oração não faça parte apenas da nossa vida privada, mas que ela faça parte também da nossa vida comunitária. Se Jesus orou com os seus discípulos, nós, os discípulos de Jesus, também devemos orar uns com os outros. É uma lógica simples. Então a gente viu que devemos orar no privado, mas agora a gente está vendo que também temos que orar em público. Quando nós estamos com os nossos irmãos em Cristo, a gente deve não só conversar uns com os outros, mas nós devemos juntos conversar com Deus. Ele faz parte de toda a dinâmica do relacionamento da igreja, da comunidade, da família. As nossas relações afetivas devem ser vinculadas a Deus em oração. Nossas amizades, nossos relacionamentos devem levar uns aos outros ao louvor a Deus, ao culto. Mas há uma segunda faceta
da oração do Pai Nosso como oração coletiva. Não apenas ela é uma oração feita em público, mas é também uma oração que tem por objetivo os interesses ou necessidades da comunidade. Não é a oração do Pai meu ou do meu Pai, mas é a oração do Pai Nosso. 7 vezes nessa oração a gente vai ver o uso do nós ou do nosso, sempre na terceira pessoa do plural. Nunca a oração é feita no sentido individual ou singular. O pão nosso, o Pai nosso, as nossas dívidas e assim por diante. Então essa oração ela é coletiva, porque além de ser pública, é uma oração que não fala apenas das necessidades de uma pessoa. Ou seja, Jesus não estava orando por si na frente das pessoas, mas ele estava orando pelas pessoas com as pessoas. A oração do Pai Nosso é uma oração pública que envolve os interesses e necessidades da comunidade. Certo? Uma oração comunitária pela comunidade. Não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que nós necessitamos. Isso é muito importante, gente, de ser ressaltado, porque no tempo em que a gente vive, o individual, de forma geral, é considerado mais importante do que o coletivo. A liberdade tem suplantado na nossa sociedade o dever e o compromisso. Tudo o que importa para as pessoas é aquilo que elas querem, aquilo que elas merecem, aquilo que elas acham que têm direitos. E a sociedade aplaude pessoas que não apenas estragam as suas vidas, mas que também prejudicam as suas famílias e as suas comunidades ao seguirem um ideal irresponsável de felicidade, negligenciando com os seus deveres, com as suas responsabilidades. As pessoas são encorajadas a abandonar suas famílias, a largar os seus deveres comunitários e a seguir obsessivamente o impulso de um coração pecaminoso e egoísta. E essa visão do homem moderno, muitas vezes, contamina, influencia a igreja. Como a gente falou mais cedo sobre os vieses, né, a visão que nós absorvemos da cultura secular para a igreja. Muitas vezes, nós cristãos temos uma visão de vida individualista, e isso transparece pelas nossas orações. A gente ora por nós, pelas nossas vontades, e a gente quer impor isso a Deus e às pessoas. No livro de Tiago, versículos 2 e 3 do 4º capítulo, a Bíblia nos adverte a esse tipo de oração egoísta. Projeta aí para mim, por favor. Diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então, uma das maneiras pelas quais a oração pode causar mal a alguém, a um cristão, é quando ela se torna um meio de dizer para Deus: seja feita a minha vontade. É quando a gente ora ignorando não só a vontade de Deus, mas também a necessidade das demais pessoas. E eu queria te perguntar, quantas vezes o que domina o seu tempo de oração, seja ele longo ou até bem curto, mas quantas vezes o objetivo da oração não é a glória de Deus, não é o louvor do nome de Deus, não é o reino do Pai, ou também não é a necessidade das pessoas, mas a sua própria vontade. Eu queria lembrar vocês, meus irmãos, que o tipo de oração autocentrada, voltada para os seus desejos apenas, é a oração pagã, que nós vimos lá na primeira palavra. Jesus está nos ensinando um outro modelo. Eu queria que vocês aprendessem isso, olhando para a palavra, e que vocês submetessem a vida de oração de vocês a essas verdades aqui, não fazendo somente o que você fez até aqui, entendendo que simplesmente orar já está certo, mas agora procurando orar segundo a palavra de Deus.
Então, o primeiro ponto importante que você precisa guardar nessa manhã é que as nossas orações devem ser pelo bem comum. As nossas orações, depois de serem dirigidas a Deus, quando a gente fala sobre as pessoas, ela não fala sobre o eu, mas ela fala sobre o nós. Assim como Jesus orou por ele, por seus discípulos, e não só isso, como nós vemos também na oração sacerdotal registrada no Evangelho de João, ele orou por nós, por todos aqueles que haveriam de crer no Evangelho, assim como Jesus ora por toda a comunidade de cristãos, por todas as pessoas, assim também a gente deve orar. Nós temos que nos lembrar na nossa vida de oração de valores que foram esquecidos ao longo do tempo, como comunidade, compromisso, lealdade, dever, responsabilidade. Quando a gente aplica isso a uma vida de oração, ela se torna um antídoto, um remédio contra o egoísmo, contra uma vida autocentrada, voltada para si, autoabsorvida. Então, a primeira grande coisa que vocês precisam de entender é isso. Essa é uma oração coletiva em dois objetivos, em dois sentidos. Primeiro, porque ela é feita diante das pessoas. Segundo, porque ela envolve as necessidades das pessoas. E então Jesus continua, depois de falar sobre a glória do reino de Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus, a clamar para que o reino de Deus venha na terra como no céu. Então ele continua agora olhando de forma diferente para as necessidades humanas. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois que o nosso coração já foi realinhado pelo primeiro pilar da oração, a oração voltada para cima, a oração que tem como objetivo glorificar Deus, orar pela santidade de Deus, então nós estamos prontos para olhar por um outro ângulo, para praticar um tipo diferente de oração. A gente sabe que não devemos viver para os ídolos desse mundo, dinheiro, sexo, prazer e etc. Mas nós temos necessidades, e as necessidades não devem ser desprezadas na nossa oração. Mas agora, a oração que olha pelas necessidades, ela clama por pão, não clama por caviar ou picanha. É uma oração cujo termo, pão, é uma metáfora para as nossas necessidades. Não para luxos, para necessidades, é para a provisão que a gente precisa para viver. Jesus está nos ensinando, por meio dessa oração, que nós temos que orar pelo suficiente, pela provisão, pelo sustento. Não só isso, Jesus não ora apenas pela necessidade, mas Jesus também não ora pelo pão de amanhã, ou de depois de amanhã, ou de daqui a muitos anos. Ele não ora pela aposentadoria dele. Jesus está orando pelo pão de hoje, pela necessidade de agora. Porque o pão de amanhã vai ser o alvo da oração de amanhã. Hoje a preocupação é com o pão de hoje. Quantas vezes nós vivemos uma vida de aflição pensando nas provisões do futuro? Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, afirma: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. No entanto, muitos, por não confiarem na provisão de Deus de cada dia, por não confiarem que Deus vai nos dar aquilo que precisamos, dedicam as suas vidas a acumular bens. A paz de espírito é relacionada a uma garantia, a garantia de uma conta bancária cheia, de provisão para muitos dias. As pessoas pensam que vão descansar verdadeiramente quando tiverem uma certa quantidade de dinheiro ou uma aposentadoria específica. E elas substituem Deus pelo dinheiro. O problema, gente, não é guardar o dinheiro, evidentemente. O problema é confiar no dinheiro. É colocar o dinheiro no lugar que só Deus deveria estar. A Bíblia, além de nos dizer que o dinheiro não é capaz de nos garantir nenhum futuro,
nos afirma que nada, nem ninguém, além do Deus verdadeiro, pode nos trazer garantia de segurança futura. Só Ele é capaz. Só Ele pode prover. Então a gente ora pelo pão de cada dia, no entendimento que nós não somos capazes de obtê-lo se Deus não nos abençoar. Só Deus é capaz de prover aquilo que a gente precisa. O pão que você come todos os dias na sua mesa não é o resultado do seu mérito. Eu sei que você trabalha, eu sei que você se esforça, eu sei que você estudou muito, tantas outras coisas que você eventualmente tenha te qualificado para algo, mas eu queria dizer para vocês que, embora a gente tenha tudo isso, o nosso pão na nossa mesa é fruto da misericórdia e graça de Deus. E a gente faz bem em lembrar disso. Numa parcela da sociedade que tem sobras, a gente faz bem em lembrar que quando a gente senta na mesa para comer, aquela comida é graça de Deus. É a provisão dele, é cuidado dele com a gente. Em alguns casos, é verdade, Deus abençoa os seus filhos com fartura. E quem não gostaria de ter muito? Quem não gostaria de ter uma conta bancária cheia, garantias para toda a vida? Mas na maioria das vezes, gente, a provisão de Deus é o pão de cada dia, é dia a dia. Mas isso nos basta. Esse mundo tem dito que para ser feliz você precisa de ter sucesso financeiro. A palavra de Deus diz que a graça de Jesus Cristo nos basta. Então não condicione a sua felicidade ao ter ou não ter. O importante aqui é que a gente ore para que Deus supra a necessidade. E o resto, se vier, amém. Mas se não vier, amém também. Ele sabe de todas as coisas. Que a gente administre bem os nossos recursos financeiros, mas que a gente examine o nosso coração nesse processo, sabe? Fazendo a segunda pergunta: em quem eu confio? Em Deus ou no dinheiro, ou em mamon? É na provisão diária do Senhor ou nas garantias que eu mesmo consegui com a força do meu braço? Essa petição do pão nosso de cada dia, além de tudo isso que eu falei, ainda tem uma outra dimensão, uma faceta social, porque para que todos recebam o pão de cada dia, é necessário que haja uma distribuição justa dos mantimentos, das provisões. É profundamente lamentável, irmãos, que mais de 1 bilhão de pessoas vivam abaixo da linha da pobreza, que mais de 500 milhões viva abaixo da linha da extrema pobreza. Mais de 500 milhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia para comer, para viver, para fazer tudo. Enquanto que algumas poucas pessoas acumulam bilhões de dólares em contas que nunca serão gastas para bem de nada. É uma tragédia e fruto do pecado que mais de 20 mil pessoas morram todos os dias de fome, enquanto muitas pessoas, inclusive nós, em muitos casos, desperdiçamos quantidades enormes de comida. Então a gente tem que orar pelo pão e entender essa dimensão social, mas a gente também tem que agir para mudar essa realidade. Do contrário, nós somos hipócritas. Aquele que ora pelo pão nosso, pelo nosso alimento, pela provisão de Deus, obviamente tem o dever de repartir aquilo que Deus lhe deu com aquele que não tem. Na maioria das vezes, irmãos, a resposta da oração que um cristão faz pelo pão de cada dia não vem de uma forma sobrenatural, como a gente muitas vezes gostaria que viesse, mas vem através de meios ordinários, vem através dos seus servos. Muitas vezes, os cristãos são a resposta das orações dos cristãos. Aquele que está precisando clama, e Deus levanta alguém para partilhar. Então essa oração pressupõe um coração que está disposto a dividir aquilo que Deus lhe deu. É isso que você tem que ter em mente quando você ora pelo pão de cada dia. Jesus continua dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E essa segunda petição que a gente está vendo nessa manhã, ela diz respeito aos relacionamentos, tanto ao nosso relacionamento com Deus,
como também aos nossos relacionamentos uns com os outros. No que diz respeito a Deus, a gente confessa os nossos pecados, as nossas ofensas, a nossa culpa. Todo aquele que se aproxima do Deus que é 3 vezes santo, 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 se depara com o próprio pecado. Um cristão que não é convicto do seu pecado não conhece verdadeiramente a santidade de Deus. E aí vocês entendem, como fruto do primeiro pilar da oração, que é a oração voltada para cima, que exalta a santidade de Deus, a gente passa a reconhecer a nossa própria condição, o nosso próprio pecado. E esse é um movimento contínuo que a gente vê em toda a Escritura. Por exemplo, eu queria ler com vocês Isaías capítulo 6, versículo 5, o episódio em que esse profeta se depara com Deus, ele enxerga Deus. E então ele clama assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito num povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus contrastou com o pecado de Isaías. Até o capítulo 6 de Isaías, esse profeta condena os pecados do povo, mas agora é diferente. Quando ele se depara com a visão de Deus, ele fala: ai de mim, eu sou o pecador. Em Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Pedro se depara com a manifestação do poder de Jesus Cristo, a mesma coisa acontece, ele se prostra, e o versículo diz que que Pedro clamou dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Então, toda vez que nós recebemos uma revelação a respeito do caráter de Deus, nós também recebemos uma revelação a respeito do nosso caráter, da nossa condição. A santidade revelada de Deus contrasta e expõe o nosso pecado. Então, quando a gente conhece a Deus, nós somos tomados de um sentimento de insuficiência, de inadequação, de incapacidade. E então a gente é levado a confessar os nossos pecados a Deus, a clamar pelo perdão que é imerecido. Nós somos salvos exclusivamente pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é fruto do caráter bondoso e misericordioso de Deus, não vem de nós. É como Jonas disse, no capítulo 2, versículo 9 do seu livro, quando ele está na barriga do peixe, e ali convicto dos seus pecados e vendo a salvação que Deus estava trazendo, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Amém? A salvação não pertence a homem nenhum, nem a mim, nem vocês. Não importa quem é bom ou melhor do que o outro, ou o que seja, a salvação pertence somente ao nosso Pai. Então, o que nos diz respeito, quando lemos a palavra de Deus e enxergamos a santidade de Deus, nós devemos também enxergar o nosso próprio pecado e confessá-lo diante de Deus. Mas eu falei que essa segunda petição que a gente está vendo, ela não fala só sobre a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com as pessoas. No que diz respeito aos homens, a gente assume o compromisso de perdoá-los assim como nós fomos perdoados por Deus. O perdão que a gente estende para o próximo é uma evidência da graça de Deus que operou em nós. Em Mateus capítulo 6, que a gente leu agora, eu só vou reler novamente, não precisa nem de abrir não. Capítulo 6, versículo 14 e 15, que está no final da oração, Jesus ressalta assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que estará no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então Deus está prometendo que não perdoará aqueles que escolherem a amargura, o ressentimento, a falta de perdão, ao invés de perdoar os outros. Porque a recusa em perdoar é uma rejeição deliberada da graça de Deus. Aquele que escolhe manter o seu coração fechado para com o irmão, está cuspindo na cruz de Cristo. E vai lidar com as consequências, é sobre isso que Jesus está falando. Com isso eu não estou querendo simplificar
O grande problema de perdoar alguém que te fez mal, às vezes o perdão é um processo, nem sempre é uma coisa que acontece de um momento para o outro, nem sempre é espontâneo ou agradável. No entanto, nós cristãos devemos alimentar esse desejo de perdoar a todos mediante as nossas orações, como Jesus fez aqui. Então, se você tem uma dificuldade de perdoar um irmão, que você coloque isso em oração diante de Deus. A graça de Jesus que te perdoou também pode fluir através da tua vida para o perdão ao próximo. E então Jesus prossegue dizendo: não nos deixe cair em tentação. Não é não nos deixe ser tentados. As pessoas muitas vezes confundem isso. É não nos deixe cair em tentação. A palavra, no original grego, que é traduzido como cair, ela significa levar para dentro, ou introduzir, ou conduzir. O foco não está na tentação propriamente dita, mas no cair em tentação, no sucumbir à tentação. Então Jesus está orando aqui para que a tentação que sobrevém sobre os homens não os leve ao pecado. A ideia é que Deus nos dê livramento quando a tentação chegar até nós, para que a gente haja de maneira correta. Judas, no capítulo 1 da sua carta, versículo 24 e 25, diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Eu sei e você sabe que nós sozinhos não somos capazes de vencer a tentação. Tantas vezes nós já caímos em tentação, não é verdade? Mas a Bíblia diz que há um que é poderoso para nos guardar de cair em tentação. É somente no poder de Deus, na dependência de Deus, é que nós somos capazes de vencer a tentação. Então entenda, toda essa oração é mediada no poder do Senhor Jesus Cristo. É uma oração confiante de alguém que sabe em um Deus que é bom e que pode nos ajudar. Então, nessas duas últimas petições, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, Jesus olha para o passado e olha também para o futuro. Porque o perdão dos pecados que foram cometidos clama por graça para o passado, certo? Para aquilo que a gente já fez de errado. Mas o pedido não nos deixe cair em tentação clama por graça para o futuro, para aquilo que a gente vai fazer, para que Deus não nos deixe cair. O cristão é aquele que depende da graça de Jesus em toda a sua história, entende? Do início, meio e fim, passado, presente e futuro. Ele dirige a Deus o seu clamor, sabendo que Deus é que cuida de todas as coisas. Então ele prossegue dizendo: livra-nos do mal. O texto, no original grego, pode ser traduzido também como maligno. Ou seja, tem em mente aqui tanto o mal como uma força impessoal que age no mundo, que todos conhecemos, mas também tem em mente a pessoa do maligno, ou seja, o diabo e as hostes demoníacas. Então, depois da gente orar pelo mal que há em nós, pelo nosso pecado, pela nossa inclinação para cair em tentação, Jesus então ora pelo mal que está fora, pela proteção contra toda a maldade e contra o maligno. E sobre esse tema, C.S. Lewis fez uma afirmação que eu acho que é muito pertinente. Essa afirmação está contida na introdução do seu livro, Cartas ao Diabo, de um Diabo a seu Aprendiz. E ele fala sobre a nossa relação com o mundo espiritual, as forças demoníacas. Eu pedi para projetarem aí, para que vocês pudessem ler bem essa afirmação de Lewis. Ele diz assim: nossa raça, ou seja, os seres humanos, podem cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Então o Lewis aponta duas posições extremas e ao mesmo tempo equivocada no que diz a abordagem dos cristãos com relação ao poder das trevas. O primeiro erro é o erro do ceticismo. É viver como se o mal não existisse. Como se não houvesse, como a gente falou na escola dominical, uma guerra entre a descendência da serpente
e a descendência de Eva. Como se o inimigo das nossas almas não fosse alguém astuto, poderoso e que influenciou muita gente no passado e influencia no presente ao pecado e à perdição. Esse erro do ceticismo leva as pessoas à imprudência, ao desequilíbrio, à incontinência, à arrogância. A palavra de Deus diz que, de fato, nós temos um inimigo chamado diabo, também chamado de Satanás. A palavra diabo vem do grego e significa adversário caluniador ou opositor. E a palavra Satã vem do hebraico que significa adversário ou opositor. Então está se referindo, ambas elas, a uma mesma pessoa que está contra nós, se opondo, nos acusando, que é uma pessoa real. Mesmo a Bíblia sendo tão clara a respeito disso, há vários pastores, teólogos que afirmam que Satanás não existe como uma pessoa, que é apenas uma força impessoal ou uma ideia. Mas a Bíblia o descreve como alguém bem real, um ser vivo que trabalha contra nós. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que não ignorava as intenções de Satanás, ou os seus intentos. A Bíblia claramente afirma para a gente que a gente luta contra esse ser e contra os seus aliados, né? Paulo fala, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra potestades, espíritos dominadores do mal. Então, há um inimigo e há uma guerra. E nós precisamos estar conscientes disso. Agora, há um outro erro, o contraponto que é apontado por Lewis, que é a obsessão com o diabo e com os demônios. É dar demasiadamente atenção aos poderes das trevas. E talvez esse seja um ponto mais crítico para a igreja cristã brasileira. Eu queria me deter um pouco mais sobre isso para que a gente chegue a um entendimento bíblico dessa questão. Há pouco tempo, gente, surgiu na igreja um movimento chamado Batalha Espiritual, que dá ênfase ao conflito dos cristãos contra os diabos e os demônios, e que institui preceitos que são totalmente estranhos para 2000 anos de tradição cristã. Nesse movimento, a gente vê cultos direcionados não para o louvor de Deus, não para o ensino da igreja, mas cultos cujo principal momento é a entrevista de endemoniados, expulsão de demônios, quebra de maldições hereditárias. Os líderes desse movimento ensinam o que eles dizem ser um modelo de oração chamada oração de guerra, e frequentemente, ao ensiná-la, usam de linguagem que atenta contra a soberania de Deus, dizendo assim, eu determino, eu decreto. Ensinam sobre mapeamento espiritual, apontando que há entidades específicas que agem em determinados contextos, em cada local, esfera ou família, e que o papel do cristão é discernir ou receber uma revelação a respeito de qual é a entidade que está dominando sobre esse lugar, para que então a gente possa orar contra ela e amarrar essas entidades. E eu me pergunto, diante de tudo isso, aonde está a centralidade do Evangelho em cultos que se dedicam a falar e orar contra demônios e o próprio diabo? As orações desses líderes que enfatizam a questão da batalha espiritual não são direcionadas principalmente a Deus, como eu falei, mas são focadas no diabo, na atuação demoníaca, em repreender o poder das trevas e assim por diante. É uma mistura, meus irmãos, da fé cristã com outras religiões, principalmente religiões de matriz africana. É um sincretismo religioso que desconsidera grande parte do ensino bíblico a respeito de oração e enfatiza apenas algumas passagens que são tiradas de contexto para atingir os seus fins.
E fazem aquilo que o C.S. Lewis acabou de nos advertir aqui, falando sobre um interesse excessivo e doentio pelos demônios. Então eu queria estabelecer com vocês alguns pontos que eu acho que são importantes nessa questão, para que a gente tenha uma visão madura e equilibrada a respeito da luta do cristão contra o mal e contra o maligno. Evitando tanto esse extremo do ceticismo, com relação à existência do diabo e a sua pessoalidade, como também o outro extremo, que é a obsessão com o diabo ou com os demônios. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, apesar do diabo ser, de fato, o nosso inimigo, o diabo não é o arquirrival de Deus. Ele é um servo de Deus. Amém? Entenda isso. O diabo é um servo de Deus. Nas palavras de Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. O diabo só age quando Deus permite e como Deus permite. A gente precisa se livrar de uma ideia dualista que afirma ou que subentende que Deus e o diabo são dois opostos equivalentes e que Deus precisa da sua ajuda para que ele vença a batalha, como se a sua oração fosse determinante para a vitória de Jesus Cristo. A batalha já foi ganha na cruz, meus irmãos. Isso deve trazer paz para o nosso coração. No fim, Deus irá destruir seus inimigos sem levantar um dedo sequer. Não é isso que a Bíblia fala? Em Apocalipse diz que Ele simplesmente vai destruir os seus opositores por meio da sua palavra. Então o diabo, ele é o arquirrival dos homens, da igreja, mas ele é servo de Deus. Em segundo lugar, a gente deve lembrar que Cristo nos libertou do mal que nos dominava, da servidão do pecado e da morte. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo fala: se alguém está em Cristo é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, gente, nós que estamos em Cristo não temos nada mais a ver com a nossa vida diante de Cristo. Os senhores que dominavam sobre nós e que certamente nos levariam ao destino de morte, agora não tem mais poder sobre nós. A Bíblia afirma que a humanidade é dividida em duas partes, então. Aqueles que estão debaixo do jugo do pecado e da maldição, da ira de Deus, e aqueles que estão debaixo da bênção, do sangue de Jesus Cristo que nos lava dos pecados e dos efeitos do pecado. O cristão está livre da maldição, amém? Não há maldição sobre nós. Não tem maldição hereditária sobre o cristão. Não há nada que possa resistir ao poder do sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes é um problema de coração, que está divorciado do Evangelho, que se distancia de Deus. Mas o cristão não tem maldição. O diabo não tem poder sobre nós. Em terceiro lugar, a gente precisa se lembrar que há uma maneira específica de guerrear essa guerra contra o mal e a maldade, que, como eu disse, é uma guerra real, que a gente não deve desconsiderar. Mas a gente não deve guerrear como os proponentes da batalha espiritual sugerem que a gente guerreie. Não há problema, meus irmãos, entendo, tá? Porque eu não quero ser criticado depois. Não há problema em orar pedindo a Deus que repreenda Satanás. Não há problema em orar pedindo a Deus que nos livre do mal ou do maligno. Muito pelo contrário, fez parte da oração de Jesus e deve fazer parte da nossa oração. Mas como eu tenho falado nessas últimas vezes que estive aqui, a oração, se praticada conforme as Escrituras, é sobretudo um meio para a gente se dirigir a Deus Pai, na mediação de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, não ao diabo ou aos demônios. Nossa oração não deve ser centrada nesse tipo de coisa. Nossa oração é resposta à revelação de Deus, como eu falei. Um ato de submissão à vontade de Deus. A gente tem que entender que a nossa maneira de guerrear não é dando ênfase excessiva aos demônios, não é determinando ou decretando nada,
porque a gente não tem condições de decretar ou determinar alguma coisa. Os decretos pertencem a Deus e a gente só suplica para que Ele execute a sua vontade. E como vemos aqui na oração do próprio Jesus, o Deus encarnado, nada está sendo determinado ou decretado, mas Jesus está suplicando ao Pai. Ele está falando com Deus, e as suas primeiras preocupações são a oração voltada para cima. Ele está falando sobre a santidade, sobre o reino de Deus, sobre a sua vontade, e tem uma única frase que é dita a respeito do mal ou do maligno. E mesmo essa frase é dirigida a Deus, para que Deus repreenda o mal, para que Ele nos livre do mal. O entendimento implícito aqui, que fica evidente em outras passagens, é que onde o reino de Deus vem, aonde o nome de Deus é santificado, em qualquer lugar que a vontade de Deus acontece, assim na terra como no céu, o reino das trevas é expulso, é vencido, os pecados são perdoados, a maldição é revertida, o cosmos é recriado para a glória de Deus. Então a nossa oração deve enfatizar o reino, a glória, a santidade do nome de Deus, e não a atuação dos demônios. Eu acho que o diabo está batendo palmas para pessoas que mapeiam o mundo espiritual, que identificam demônios X ou Y que agem em cada lugar, que amarra ou repreende, que, sabe, vê até sombra passando ali e entende como uma atuação demoníaca, mas que continua vivendo uma vida de ignorância em relação à vontade de Deus. E geralmente quando a gente vê essa ênfase da atuação demoníaca, está associada a uma vida de ignorância com relação às Escrituras. Se você quer lutar a boa luta de Deus, eu vou te dizer como você deve lutar. A luta do cristão é se aplicando a conhecer a palavra de Deus, não demônios ou diabo, conhecer a palavra de Deus e vivê-la, e encarná-la. Então, se você quer vencer o poder das trevas, se aplique ao estudo sistemático das Escrituras, a conhecer mais ao Deus que se revela na palavra. Se aplique a responder a essa revelação por meio de uma vida de oração a Deus, vivendo de uma forma sábia, justa e pia. E a oração de Jesus termina de uma forma muito bela, proclamando novamente a glória de Deus, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Esse final da oração, gente, não consta dos manuscritos mais antigos e mais confiáveis do Evangelho de Mateus. E é por isso que essa frase não está presente em algumas versões das traduções que você tem acesso, ou então está presente entre colchetes. Toda vez que você vê um texto entre colchetes, é porque esse é um texto contestável, que possivelmente não fazia parte dos manuscritos originais, chamados de autógrafos. Ou seja, não estava presente quando o livro foi originalmente escrito. O que acontece é que desde os primeiros séculos, no período da igreja primitiva, apostólica, os cristãos tinham o hábito de repetir fórmulas de louvor para encerrar as suas orações. Então, provavelmente, alguns escribas, quando foram copiar os manuscritos de Mateus, influenciados pela prática da igreja de depois da oração do Pai Nosso, recitar uma nota de louvor, uma doxologia, que é essa aqui, porque teu reino, poder e a glória para sempre, eles acabaram adicionando isso no texto bíblico. Isso não é um grande problema para a gente, porque essa sentença final, ela está em concordância total com o restante do ensino bíblico. Inclusive, há uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, que contém uma afirmação muito parecida com essa, uma oração de Davi, e que Davi fala sobre o poder, a honra e a glória, muitas vezes traduzida como magnificência de Deus. Ou seja, essa oração aqui era feita pelos cristãos, pela comunidade de fé, né? Eles terminavam com essa nota de louvor ao Senhor. Então, depois que a gente desce as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas limitações, nós declaramos, por último, a suficiência divina. É tudo de Deus, amém? Você e eu que temos o que somos é tudo dele, o reino é dele e mais de ninguém.
O reino não é meu, o reino não é seu, o reino não é diabo, não é dos demônios, o reino é somente de Deus. O poder pertence a Ele e a nenhum outro. Não há forças contrárias que possam ameaçar o controle de Deus sobre a nossa vida e sobre a história como um todo. Só Deus é digno de glória e de exaltação. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e reconhecer a sua magnificência. Então, na segunda parte da oração, a gente é convidado a ir do eu, do que eu quero, do que eu preciso, para ir por nós. As nossas necessidades, os nossos pecados. A gente é convidado a sair de uma busca frenética por segurança em bens materiais e entrar no descanso da confiança da provisão diária de Deus. A sair do medo do mal para a fé no poder de Deus, na supremacia de Jesus Cristo. E essa oração, então, contém 3 tipos básicos de oração, que eu chamei de 3 pilares de oração. Até agora eu falei explicitamente de um, que é qual? A oração voltada para cima, né? A oração que entroniza e glorifica a Deus. Eu fiz aqui uma arte aí para vocês compreenderem aqui de uma forma melhor. Mas o primeiro pilar e mais importante, central, fez parte da primeira metade da oração. Não foi o objetivo nosso hoje falar sobre isso, eu só recapitulei. É a oração voltada para cima. A oração que é o louvor e ações de graças ao próprio Deus, por o que Ele é e por aquilo que Ele faz. Como eu disse da última vez, esse é o pilar central. E é o pilar que nos leva aos outros 2 pilares. Então, quando você orar, você deve se preocupar sempre com essa primeira ênfase da oração, a oração voltada para cima. A glória de Deus, o nome de Deus, a santidade de Deus, deve ser o motivo principal da gente orar. E há outros 2 tipos, então, de oração, que eu gostaria de chamar de oração voltada para dentro, que é a oração de confissão de pecado, que segue ao autoexame quando a gente lê a Bíblia. Você vê a santidade de Deus revelada na Escritura e ela também te revela o seu pecado. E por causa disso, a gente confessa e se arrepende. Então, toda a palavra de Deus revela algo a respeito de Deus e revela também algo a respeito de nós, a respeito da santidade de Deus e a respeito dos nossos pecados. Eu pedi na última vez que vocês lessem a Bíblia e sempre procurassem encontrar nela aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus para que a gente possa adorá-lo. É o primeiro pilar da oração. Lembrando que a oração é uma resposta verbal à revelação de Deus. Então, orar para que confessando aquilo que você enxergou a respeito do caráter justo, santo e bondoso de Deus. E eu espero que vocês estejam fazendo isso. Mas agora eu queria complementar, então, com esses 2 outros pilares, né? A Bíblia nos fala não só a respeito de Deus, como eu falei, mas a respeito de nós. Toda a seção bíblica, todo o conjunto mínimo de passagens ali, que forma um todo coerente, uma unidade, que é chamado pelos teólogos de perícope, toda seçãozinha dessa deve nos comunicar algo a respeito de Deus e algo a respeito de nós mesmos. Se você não está identificando isso na Bíblia, é porque talvez você precise de ajuda para ler a Bíblia. A respeito de Deus, para que a gente possa adorá-lo, e a respeito de nós, para que a gente possa se arrepender. Então nós devemos procurar na nossa leitura sempre identificar essas 2 revelações de Deus e do homem, para depois então colocá-las diante de Deus em nossa oração, adorando a Deus pelo que Ele é e confessando os nossos pecados. A oração voltada para cima, para a glória de Deus, e a oração voltada para dentro, para o reconhecimento do nosso pecado. E por último, tem um terceiro pilar de uma vida de oração saudável, que é a oração voltada para fora, a súplica e a intercessão que se concentram na necessidade não do eu, mas da comunidade, como a gente viu. Pelo pão, para que Deus nos preserve na hora da tentação, para que Ele nos livre do mal, para que Ele perdoa os nossos pecados. Esse terceiro pilar da oração, ele também, assim como o segundo, é consequente ao primeiro.
Ver a grandiosidade de Deus nos leva à dependência dele, a reconhecer que só ele pode. E quando a gente reconhece isso, então a gente pede àquele que pode. Vocês estão entendendo? Então, esses são os 3 pilares. Eu quero que, realmente, eu vou mandar isso lá no grupo de avisos. Eu queria que você, quando abrisse a sua Bíblia, amanhã, de manhã, todos os dias, se pudesse pensar nisso. Você lê a Bíblia e fala assim, olha, o que eu aprendi nessa passagem a respeito de Deus para que eu possa adorá-lo? E você comece a tua oração não falando sobre o que você quer, não expondo aos seus sentimentos apenas, mas louvando a Deus pelo seu caráter santo, justo, imutável, eterno. E aí depois que você se pergunte também, o que eu aprendi nessa passagem a respeito de mim, para que eu possa confessar. E quando a Escritura mostra que você é egoísta, que você é mesquinho, que você é arrogante, que você é machista, que você é isso, aquilo, que você confesse isso diante de Deus e peça para que a luz do Evangelho, a luz de Jesus Cristo, te liberte dos seus pecados. E por último, depois de fazer isso, a gente não desconsidera que o cristão vive num mundo, faz parte de uma história, e a gente vai colocar as necessidades nossas diante de Deus, mas não é o eu, gente. Não é o eu, não é o que eu quero, é os interesses do povo de Deus, da sua família, da igreja, das pessoas, de forma geral, daqueles que não conhecem a Deus. Que a nossa oração seja uma disciplina que reorienta a bússola do nosso coração para Deus. Não para nós mesmos, mas para Deus. Vivendo uma vida equilibrada. Então, nesse sentido que eu falei para vocês, que uma vida de oração ela deve estar vinculada a uma vida de leitura da palavra. Eu sei que muitas vezes a gente ora no meio do caminho, na hora do desespero, e eu não estou dizendo para você que se você não seguir esse modelo específico, tem algum problema com a tua oração. Mas eu queria incentivá-los a, na devocional de vocês, organizarem dessa forma a vida de oração de vocês. E eu tenho certeza que assim como acontece comigo, o Evangelho de Jesus Cristo vai iluminar o nosso coração e permitir que a gente seja mais parecido com Ele, porque esse é o final, é o objetivo de tudo. Amém? Você ouviu uma ministração da Imobarra. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e compartilhe esta mensagem. Deus abençoe.